Muito bem, vamos lá. Revista Espírita, agosto de 1860. Nós vamos estudar, dando sequência aqui nessa nossa edição da revista, o Trapeiro da Rua de Noé. Nós vimos, no encontro passado, bom dia, Andréia. Nós vimos no nosso encontro passado aquele capítulo, aquele artigo que falava sobre a concordância espírita e cristã. A gente demorou bastante nele, porque era aquela solicitação que Kardec recebeu do doutor Grand-Bologna, que era o antigo vice-cônsul da França, fazendo uma comparação entre aquilo que o Espiritismo falava e aquilo que a religião cristã que ele abraçava falava também. Trapeiro, Brás. Eu também li várias vezes, depois que eu fui me atentar, porque ele era um trapeiro, Trapeiro pelo fato de trabalhar com retalhos, Veremos aqui então um pouco da história dele. Bom, esse artigo ele foi publicado no dia 26 de junho de 1860. Aliás, ela foi recebida no dia 26 de junho de 1860 e publicado aqui em agosto. Então, a gente vê, a mensagem chegou no final de junho, começo de julho, Kardec então deixa para publicar no mês seguinte, até porque por uma questão de logística, para preparar o material, mandar para a imprensa e tudo mais. Bom dia, Andréia. Então vamos lá. Sob o título de Cenas de Feitiçaria no século XIX, o Droit relata o seguinte. Um fato muito estranho vem ocorrendo atualmente na Rua de Noé. O Sr. Lesage, ecônomo do Palácio de Justiça, ocupa um apartamento nessa rua. Desde algum tempo, projéteis vindos, não se sabe de onde, vêm quebrar as vidraças, penetrando o interior da casa e atingindo os que ali se encontram, de modo a feri-los mais ou menos gravemente. São fragmentos bastante consideráveis de lenhas semicarbonizados, pedaços de carvão de pedra muito pesados e até os chamados carvões de Paris. A doméstica do Sr. Lesage recebeu vários no peito, resultando em fortes contusões. A vítima desses sortilégios acabou por requerer a assistência da polícia. Agentes foram postos em vigilância, mas eles próprios não tardaram a ser atingidos pela mesma artilharia invisível, sendo-lhes impossível saber de onde vinham os golpes. Tendo a existência se tornado insuportável numa casa em que surpresas desagradáveis poderiam ocorrer a qualquer momento, o Sr. Lesage solicitou ao proprietário a rescisão do contrato. Aceito o pedido e, a fim de redigir a ata rescisória, mandaram vir o Sr. Valin, oficial de justiça, cujo nome convinha perfeitamente numa circunstância em que as citações não poderiam ser feitas sem perigo. Com efeito, tão logo o funcionário ministerial começou a redigir o ato, um enorme pedaço de carvão, lançado com extrema violência, entrou pela janela e foi bater contra a parede, reduzindo-se em pó. Sem se perturbar, o Sr. Valin serviu-se do pó para espalhá-lo sobre a página que acabava de escrever, da mesma forma que outrora Junot se servia da terra levantada pela bomba. Aqui usando esse pó como para poder secar tinta, que era caneta tinteiro, então usava aquele pó para poder fazer ali aquele mata-borrão. Aconteceu, Brás? Que interessante. Em 1847, ocorreu um fato análogo na Rua Degré, cujo relato então fizemos. Um tal L, mercador de carvão, também servia de alvo a fantásticos sagitários, e essas incompreensíveis emissões de pedras punham em polvorosa todo o quarteirão. Paralelamente à casa habitada pelo carvoeiro havia um terreno vago,
em meio do qual se achava a antiga igreja da Rua de Grès, hoje escola dos frades da doutrina cristã. A princípio imaginaram que de lá partiram os projéteis, mas logo tal ilusão se desfez. Quando vigiavam de um lado, as pedras chegavam do outro. Entretanto, eles acabaram surpreendendo em flagrante o mágico, que não era outro senão o próprio Sr. L. Tinha recorrido a essa fantasmagoria porque estava descontente na casa e desejava rescindir o contrato. Não foi o que se deu com o Sr. Lesage, cuja honorabilidade excluía qualquer ideia de artimanha. E, aliás, estava muito contente com seu apartamento e o deixou com pesar. Espera-se que o inquérito conduzido pelo Sr. Roubaud, comissário do bairro da Sorbonne, esclareça um mistério que talvez não passe de uma brincadeira de mau gosto excessivamente prolongada. Então esse aqui foi o artigo publicado naquele jornal ou naquela revista. Kardec então inicia aqui uma entrevista com São Luís para poder ter o esclarecimento sobre esse fato. Então pergunta feita a São Luís: teríeis a bondade de dizer-nos se são reais os fatos acima relatados? Quanto à sua possibilidade, não duvidamos. Sim, os fatos são verdadeiros. Apenas a imaginação dos homens os ampliou, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, são verdadeiros. Tais manifestações são provocadas por um espírito que se diverte à custa dos habitantes do lugar. Kardec põe uma observação. Desde então tivemos oportunidade de ver o próprio Sr. Lesage, que nos honrou com sua visita, e não somente confirmou os fatos, mas os completou e retificou em vários pontos. São Luís tinha razão ao dizer que foram ampliados por medo ou por ironia. Com efeito, a história da poeira recolhida estoicamente pelo corajoso oficial de justiça, à guisa de Junot, foi uma invenção do divertido jornalista. No próximo número daremos uma relação completamente exata dos fatos, com as novas observações que terão ensejado. Bom, aqui essa história do Sr. Junot, não cheguei a pesquisar, mas dá a entender que de repente era algum escriba, né, que se encontrava, um oficial, não sei, numa guerra, e então quando uma bomba explodiu ele usou aquela terra para poder secar a tinta, né, do diário que ele preenchia ou da carta que ele redigia. E aí então o jornalista que trouxe esse fato fez ali um paralelo, né, dizendo que aquela poeira do carvão que acabou se espatifando na parede da casa servia também como aquele pó para poder secar a tinta da rescisão do contrato que estava sendo preenchida. Mas aí o senhor Lesage aqui diz que tudo isso foi invenção, só para trazer assim aquela ideia poética, né, do evento, né, porque provavelmente esse oficial de justiça, quando viu aquela pedra batendo na parede, ele provavelmente ali teve um susto muito grande. E ele não foi tão frio assim como se relatou aqui no artigo. Kardec continua. Há na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? A resposta: estas são sempre causadas pela presença da pessoa atacada. É que o espírito perturbador se vincula ao morador do lugar onde se acha, quer cometer maldades e até mesmo fazê-lo mudar-se. Perguntamos se entre os moradores da casa existe alguém que seja a causa dos fenômenos por uma influência mediúnica e involuntária. Então Kardec aqui ele corrige, né, ele ajusta essa pergunta, porque quando ele perguntou anteriormente a São Luís se alguém era a causa dos fenômenos, São Luís respondeu que o espírito então ele poderia se aproximar de alguém especial na casa, por quem ele teria ali alguma antipatia, ou quisesse provocar algum tipo de assombro. Mas Kardec então pergunta, reforçando, com relação ao fenômeno, se alguém ali teria a possibilidade de provocar esse fenômeno.
né, e não simplesmente por uma questão de simpatia ou de antipatia. A resposta: é mesmo necessário. Sem isso, o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predileção. Fica na inação até que se apresente ali alguém cuja natureza lhe seja conveniente. Quando essa pessoa chega, ele se diverte o quanto pode. Aqui a gente tem essa dúvida: como os espíritos podem perceber que alguém é médium? Né? Então a gente vê isso dos mentores nos centros espíritas, né, que afirmam que aquela pessoa tem essa ou aquela faculdade, né, inclusive muitos médiums começam o trabalho mediúnico a partir de uma orientação vinda dos mentores do trabalho. Mas aí a gente entende, né, que os mentores trazem um conhecimento mais profundo, tem ali um contato, né, com aqueles espíritos que compartilham, né, de uma maior intimidade com aquela pessoa e, portanto, conhece ali, né, todos os seus atributos, as suas faculdades. Mas no caso de um espírito nessa condição, um espírito ainda muito ligado à matéria, como ele percebe isso? Né, eu, sinceramente, não sei dizer, e eu não pesquisei isso também ainda, né? Vou tentar procurar resolver essa dúvida. Mas exatamente isso, né? Então, se o espírito fica na inação, e aí então ele percebe que alguém tem essa faculdade, como ele percebe isso? O que o espírito vê naquele médium para detectar que ele tem essa ou aquela faculdade? Se ele é um médium de cura, se ele é um médium de desobsessão, se ele é um médium de efeito físico, um médium psicógrafo, porque nós vemos muito também isso com relação à psicografia. Uma pessoa que tem a faculdade da psicografia, um espírito então se aproxima dela e ele tem esse desejo de psicografar. Ela, sendo médium, espírita ou não espírita, ela simplesmente tem a faculdade. E aí, de repente, ela entra num estado de transe num certo dia na sua residência, e aí então, quando ela desperta, quando ela volta a si, a carta está psicografada. Como aquele espírito percebeu que ela tinha essa faculdade? Eu vou pesquisar sobre isso, depois eu trago para vocês para a gente poder resolver essa questão. Número 4. Esses espíritos são sempre de ordem muito inferior. A aptidão para lhe servir de instrumento é uma presunção desfavorável à pessoa? Isso não denota uma simpatia com os seres dessa natureza? Então o que Kardec está perguntando é, se o espírito de ordem inferior ele provoca esse tipo de fenômeno a partir dos recursos, digamos assim, que aquele médium pode oferecer, existe uma afinidade moral entre o médium e o espírito? Já que o espírito utiliza daquele recurso para trazer essa perturbação, há uma afinidade, então, entre espírito e médium? São Luís responde, bom dia, Elcio, não exatamente, porquanto tal aptidão depende de uma disposição física. Entretanto, muitas vezes denuncia uma tendência material que seria preferível não se ter, pois quanto mais elevado se for moralmente, mais se atraem os espíritos bons, que necessariamente afastam os maus. Então, o que ele coloca é que a mediunidade por si só ela é neutra. Nós chegamos até a estudar sobre isso, que André Luiz trouxe para nós no Mecanismos da Mediunidade, se eu não me engano foi no Mecanismos, em que ele coloca que o fato de alguém, por exemplo, ser um médium de incorporação, e ele atuar num centro espírita com espíritos perturbados, espíritos suicidas, espíritos obsessores, significa que ele moralmente tem uma afinidade com esses espíritos, já que geralmente são eles que se comunicam e não mentores espirituais, espíritos mais elevados? Então André Luiz coloca que não, porque o fato do médium ter a faculdade, ele oferece essa faculdade para aquele tipo de trabalho. Se ele se desvirtua moralmente, ele acaba ficando cada vez mais exposto a esse tipo de influência. Mas se ele se fortalece moralmente, se ele estuda, ele tem condições de pôr à disposição aquela faculdade para o auxílio, né, dos trabalhos feitos tanto no mundo físico, através, por exemplo,
dos centros espíritas, como também do mundo espiritual, das equipes que auxiliam esses espíritos. Então, não é o fato dele estar em contato com esses espíritos, mas é o tipo de afinidade. Bom dia, Marião. E aqui então ele coloca para nós, né, que São Luís coloca para nós que essa aptidão, portanto, depende de uma disposição física. Se é física, nós vemos que não é se o médium é bom ou se o médium é mau, se o médium ele é esclarecido ou se o médium é ignorante. Ele simplesmente é médium. O que nós vamos observar é que os espíritos que vão se aproximar desse médium serão aqueles com quem ele tem mais afinidade. E aí então o que foi colocado para nós foi que quanto mais elevado for moralmente o médium, maior é a aproximação dos espíritos bons. E, portanto, se você tem ali os espíritos bons presentes junto àquele médium, significa que os espíritos ainda ignorantes não têm espaço nem possibilidade de influenciá-lo. Então a mediunidade por si só, ela é neutra. O modo como ela vai se manifestar e o uso que vai ser feito dela, seja pelo médium, seja pelos desencarnados, vai depender da relação que o médium tem com esses espíritos. Avançando aqui com o São Luís, Kardec perguntando: onde o espírito obtém os projéteis de que se serve? Aí nós vimos aqui então que Kardec já relatou que eram ali carvão vegetal, né, ou seja, madeira queimada que eram lançadas, carvão mineral que também era lançado e o próprio carvão que era extraído ali das jazidas, né, lá em Paris. Então, de onde o espírito obtém os projéteis de que se serve? Na maioria das vezes, esses objetos são colhidos nos próprios lugares. Uma força proveniente de um espírito o lança no espaço, caindo no local designado pelo espírito. Quando não existem nesses lugares pedras, carvões, etc., podem por eles ser fabricados muito facilmente. Aí Kardec, então, ele vai complementar essa resposta, já que dizendo, né, se o espírito não acha um objeto, ele pode criar esse objeto. E aí então Kardec coloca, na Revista Espírita do mês de abril de 1859, publicamos a teoria completa desses tipos de fenômenos nos artigos Mobiliário de Além-Túmulo e Pneumatografia ou Escrita Direta. Mobiliário de Além-Túmulo é a manipulação dos fluidos para criar esses objetos do plano espiritual, e na pneumatografia ou escrita direta é a capacidade que o espírito tem de materializar a tinta e inclusive dar uma durabilidade para essa tinta. Aqui nós estamos na Revista Espírita em agosto de 1860. Kardec estava em processo de elaboração do Livro dos Médiuns, que será publicado em janeiro de 61. E nós veremos, naquele capítulo que fala sobre o Laboratório do Mundo Invisível, ele aborda com bastante profundidade esse assunto, falando exatamente da capacidade que os espíritos têm de produzir ali esses objetos, de manipular os fluidos, criando, por exemplo, medicamentos ou venenos ou alimentos, e inclusive trazendo para nós aqui sobre as limitações que os espíritos têm para produzir esses elementos no plano espiritual. Né? Então tudo isso vai ser depois mais aprofundado no próprio livro dos Médiuns. Muito bem, Kardec então traz essa observação a respeito da manipulação desses fluidos. 6. Julgais que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe algumas explicações? Evocai-o se quiserdes, mas é um espírito inferior, que só dará respostas muito insignificantes. E aqui Kardec já colocou também que muitas vezes você evoca um espírito e ele então vai dar as respostas de acordo com o entendimento que ele tem. Então, se ele não tem uma compreensão, por exemplo, uma resposta mais filosófica, uma resposta mais científica, mais técnica, ele vai falar daquilo que ele sabe. E muitas vezes vai se ter, por exemplo, em participações de espíritos nas reuniões mediúnicas das casas espíritas, que o espírito vai dizer, olha, eu estou vendo o meu corpo, mas eu não entendo como isso funciona.
Você está se comunicando através do médium, você compreende esse fenômeno? Não, eu penso, ele escreve. Então o espírito vai dizer aquilo que ele acha. Nesse caso aqui, como nós temos esse trabalho bem organizado na sociedade, naturalmente os espíritos ali próximos, orientadores do trabalho, vão transmitir ali algumas ideias, algumas respostas, para poder fazer com que o grupo todo aprenda e o espírito também se esclareça. Mas essa resposta não vem dele, mas vem daqueles orientadores que estão ali próximos. Então Kardec aqui, no dia 29 de junho, também no mesmo dia, fez aqui também a evocação desse espírito. Então a evocação do espírito perturbador da rua Desnoyers. E aqui a gente vai lembrar sempre que quando Kardec coloca a evocação do espírito, nós temos ali uma introdução que Kardec acaba não pondo aqui na Revista Espírita, mas nós podemos facilmente deduzir. Por exemplo, solicitamos que o espírito que se encontra causando aquelas perturbações na rua Desnoyers venha, em nome de Jesus, nos auxiliar no entendimento desse fenômeno. E aí então o espírito se manifesta. Então várias vezes nós vemos assim, evocação do espírito, evocação do espírito. Então a gente lembra que não é um ritual, mas é exatamente ali um convite, um chamado para que esse espírito se manifeste, colocando para ele ali, digamos assim, condições para que ele se manifeste. E uma dessas condições, por exemplo, é o propósito do aprendizado. E até mesmo, quando se fala que solicitamos a sua presença em nome de Jesus, em nome de Deus, então tudo isso já traz para o espírito aquela limitação para que ele possa exteriorizar a sua personalidade, as suas intenções. Então por isso essa evocação ela é feita com todo esse cuidado, em que todos ali, lembrando sempre, todos que estavam presentes naquela reunião, eles então estavam todos voltados com o mesmo objetivo. Então havia uma sustentação fluídica muito, muito forte naquele grupo todo. E aí que é a diferença no trabalho que é feito numa instituição em que as evocações são feitas de forma pública e as evocações são feitas de um modo reservado. Evocações ou mesmo as manifestações espontâneas. E é por isso que nós veremos aqui então Kardec nos boletins dizendo que naquela reunião daquele dia, reunião pública, reunião particular. Mas mesmo nas reuniões públicas, nós veremos ali a presença de espíritos diante do público. E aí, claro, que vai ter ali um cuidado maior por parte dos espíritos para poder isolar aquelas ideias, aqueles pensamentos que acabam provocando uma desarmonia, como é o caso, por exemplo, de pessoas curiosas, pessoas que duvidam. Então elas quebram ali aquela harmonia geral que existiria no caso de pessoas totalmente voltadas para esse objetivo. Feita a invocação, então o espírito responde: por que me chamais? Quereis pedradas? Seria então salve-se quem puder, não obstante o vosso ar de bravura. Então ele já traz aqui um ar desafiador por parte dele. Então a gente vai ver assim que ele já chega mostrando ali toda a sua valentia. Mas nós veremos ali que aqui não. Mesmo que nos atirasses pedras, não teríamos medo. Pergunto se de fato tu as pode lançar. Aqui talvez não pudesse. Tendes um guarda que vela bem por vós. Então aqui já está falando sobre os espíritos ali que estão presentes naquele local, em especial São Luís ali que estava do ladinho, só olhando para ele. E a gente vai ver ali não apenas a capacidade magnética que São Luís possuía e possui naturalmente, para poder controlar aquele ambiente, assim como também os espíritos trabalhadores, mas a própria autoridade moral. Aquela olhada assim que você dá de cima para baixo, o espírito rapidamente se intimida, vai mudando o tom de voz, vai mudando a sua postura. Então a gente vê bastante isso nos trabalhos mediúnicos de auxílio, especialmente a obsessores, que são espíritos mais rebeldes, mais agressivos, que conforme eles vão sendo atendidos, eles sentem essa influência moral, seja por parte dos orientadores desencarnados,
como também, por exemplo, daquele que é o orientador, o doutrinador, o esclarecedor, encarnado, né, de acordo com o modo como ele se apresenta. Mas também acontece de muitas vezes esses mesmos orientadores se mostrarem ali um pouco arrogantes, um pouco prepotentes, e os espíritos então acabam desafiando. Então, de fato, isso acontece. Mas, de qualquer forma, aqui o espírito então está bem controlado, está bem quietinho aqui na condição dele. Na rua Desnoyers havia alguém que te servia de auxiliar para facilitar as brincadeiras de mau gosto com os habitantes da casa? Certamente. Encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me impedir. Porque sou alegre. Às vezes gosto de me divertir. Então, aquilo que a gente comentou, né, sobre a capacidade que o espírito tem de perceber naquele médium, né, uma faculdade que favoreça ali as suas intenções. E nesse caso, como é uma residência comum, são pessoas que vivem suas vidas, que têm as suas atividades, que não necessariamente se voltam para uma proteção espiritual a partir ali de práticas e tudo mais. Então ele coloca nem o espírito douto, sábio e nem virtuoso. Portanto, ali o ambiente é um ambiente neutro e o espírito tem essa liberdade de agir. Agora um detalhe importante que a gente vai perceber também. Ele encontrou esse bom instrumento. Eu me lembro de um debate antigo que eu via nos grupos de estudos a respeito da capacidade que o espírito tem de manipular esse fluido, no caso esse ectoplasma, né, que permite que o espírito então interaja com mais força no mundo material, a respeito da distância em que o espírito consegue provocar esse fenômeno. Então, por exemplo, essa jovem, né, que nós vamos encontrar aqui na questão número 4, né, qual era a pessoa que te servia de instrumento? Uma criada. Então ela se encontrava na casa e ele, através dos fluidos que ela produzia, ele então procurava aqueles objetos para poder lançar. Mas qual seria exatamente a distância disso tudo? Da mesma forma, eu me lembro também que orientações, né, que foram passadas sobre o trabalho feito nas casas espíritas, né, de coleta de fluidos para tratamentos no mundo espiritual, que os espíritos então utilizavam determinado tipo de recipiente para coletar esses fluidos, que eram aquelas pessoas que durante as palestras ficavam ali, né, à disposição, e os espíritos então coletavam então esses fluidos para ajudar no tratamento de espíritos em recuperação, espíritos ali em sofrimentos e tudo mais, né? Então, da mesma forma que André Luiz, por exemplo, relatou que coletavam substâncias, né, fluidos que eram emanados em florestas. Então eram ali, né, as plantas que também produziam esses fluidos. Então nós temos ali, né, um campo bastante aberto de pesquisa para o nosso aprendizado. Muito bem, era então essa jovem criada. Ela te servia de auxiliar sem que o soubesse? Oh, sim, pobre menina. Era a mais apavorada. Então, assim, percebia que era completamente a revelia dela, né? Então, ela era aquilo que os parapsicólogos chamam de epicentro do fenômeno, embora na parapsicologia é ela que tinha a capacidade mental de produzir esses fenômenos, ainda que fosse de uma forma inconsciente, que é o que nós vimos, por exemplo, né, nas investigações feitas por grupos de parapsicólogos, né, dentre eles, né, o nosso saudoso Padre Quevedo, que ele ia então até o local, isso virou inclusive, né, temas de reportagens, né, que faziam sobre lugares assombrados, né? Então lembramos que até no sul havia ali uma jovem que já desencarnou inclusive, que ela tinha uma capacidade muito forte de produzir esses fenômenos. Então produzia, por exemplo, ali a telecinesia, que era o movimento de objetos a partir da força do pensamento, e no caso dela, por exemplo, o colchão. O colchão se movimentava na cama como se houvesse alguém embaixo dele, né, galopando ali.
Então dava ali grandes golpes no colchão. Né, Santa Rosa, né, Marion? Ou então ela tinha também ali a capacidade da psicopirogenia, que era a capacidade de produzir fogo. Então cortinas pegavam fogo, roupas pegavam fogo, colchão pegava fogo. Né, tinha ali aquele processo de combustão espontânea, né? Então a parapsicologia fala desses fenômenos, né? Então eles apontam isso como um poder mental. E da mesma forma também objetos que eram lançados no teto da casa, né, no telhado da casa, pedras que eram lançadas, né? Então, por outro lado, falavam sobre a capacidade dela de ser médium de efeito físico. Portanto, não era ela que produzia aquele tipo de fenômeno. Os espíritos produziam a partir daquilo que ela oferecia. Então, né, como a gente olha da perspectiva material, você olha o fenômeno e você fica naquela dúvida se é realmente um efeito físico ou se é um fenômeno da parapsicologia, que é a mente dela que produz isso tudo. Então a gente vai ter ali, como o fenômeno não foi devidamente estudado por essa perspectiva, a gente inclusive tem filmes que mostram sobre isso, né? Parapsicólogos que procuram estudar essas pessoas que são consideradas paranormais no sentido parapsicológico, né? Isso lembrando que o Divaldo sempre lembrava, né? Todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Isso porque a paranormalidade também entra ali as questões anímicas. A mediunidade você tem um intercâmbio. O fenômeno anímico é o próprio indivíduo. Então, nesse animismo que nós vamos encontrar a parapsicologia, ou a paranormalidade para esses fenômenos, né? Então, no caso dela, ela não tinha qualquer consciência disso. E eu fiz uma né? O grupo segundo grupo que acredita a partir da força do pensamento, e há o terceiro grupo que acredita que simplesmente é uma farsa. Então ali, né, com aquilo que foi passado em termos de informação e da forma como as pesquisas foram feitas, que não havia, por exemplo, ali um ambiente controlado, não havia ali observações e anotações para poder depois tirar as conclusões, então simplesmente observaram e lançaram ali o seu veredito. Portanto, a gente não tem nada conclusivo. Então, né, a menina então ficava apavorada. 6. Entre as pessoas que se encontram aqui, haverá alguma capaz de te auxiliar a produzir efeitos semelhantes? Bem que eu poderia encontrar uma. Isso já entendeu, né? Então ele colocou bem que eu poderia encontrar uma aqui. Então ele teria que procurar. E procurar a partir de que critério? O que ele observaria naquela pessoa? Porque é como se nós procurássemos, por exemplo, né, uma característica perispiritual diferente, uma característica fluídica diferente, uma cor diferente, um cheiro diferente, qualquer coisa dessa natureza. Né? Beleza, vai fazendo aí. Então aqui, né, ele poderia encontrar. Podes designá-la? Sim, ali à direita daquele que fala. Ele usa óculos. Kardec coloca observação. Com efeito, o espírito designa um membro da sociedade que é um pouco médium e escrevente, mas que nunca produziu nenhuma manifestação física. É provável que seja uma nova brincadeira do espírito. E aqui a gente vai ver que esse tipo de brincadeira ele realmente provoca um eixo perturbador para aquele que não está preparado para isso. Quando o espírito diz, por exemplo, assim, olha, eu estou vendo aquela pessoa tem ali uma capacidade de ter contato com espíritos obsessores. Pronto, a partir daquele momento a vida dela muda. Porque ela nunca mais vai ter a tranquilidade porque foi lançada essa suposição. Por isso, então, os espíritos, quando eles percebem que existe aquela abertura, a possibilidade de eles lançarem essas ideias a título de brincadeira, a título de provocar essa perturbação, com certeza, então, isso vai acontecer. É como se você olhasse para alguém e disse assim, olha, eu vejo que você vai morrer no mês que vem. Pronto, a partir daquele dia a pessoa, se ela é uma pessoa bastante influenciável, ela certamente vai passar os próximos dias bastante incomodada com essa ideia. Muito bem, vamos lá. Ages com um objetivo hostil?
Não tenho nenhum objetivo hostil, mas os homens que se apoderam de tudo tirarão sua vantagem. Né? Então, quer dizer, aqui para nós, né, aproveitar essa ideia de algo assombroso, né? Então a gente já viu na reportagem, o repórter ali relatou aquele fato e já exagerou um pouquinho, né, na sua reportagem para tornar aquela notícia mais, entre aspas, espetaculosa, né? Para vender um pouco mais a sua notícia. Outros vão se aproveitar ali da própria ideia, assombração naquele local, para poder se beneficiar, enfim, né, como aconteceu. Kardec relatou que em 1847 uma pessoa inventou um fantasma, ele mesmo jogando os objetos em cima da casa porque ele queria rescindir um contrato, o contrato de aluguel. Né? Então a gente vai encontrar ali situações das mais variadas. Né? As próprias irmãs Fox, né, que em 1847, lá em Hydesville, no estado de Nova York, produziram então, né, aquele fenômeno que deu início às pesquisas, ou digamos assim, ao interesse da mídia sobre esse tipo de fenômeno, porque muitas vezes nós vemos no meio espírita que os fenômenos das irmãs Fox foi o início do espiritismo. Muitas vezes eu já li sobre isso, já ouvi falar sobre isso. E na verdade esses fenômenos sempre aconteceram. A única diferença é que a mídia acabou destacando aquele fenômeno, dando a ele uma certa notoriedade, mas não tem qualquer relação com o espiritismo, até porque o espiritismo nem ainda havia se esboçado o despertar, né, naquela sociedade quando Kardec começou a fazer as suas pesquisas quase 10 anos depois. Mas no caso das irmãs Fox, por exemplo, a gente pode ver bastante isso. Então relataram aquele espírito batedor que fez aquele barulho, que se relatou como sendo ali, né, um caixeiro viajante que foi assassinado e coisa e tal. Mas a biografia delas, das duas, da família Fox de modo geral, mostrava, por exemplo, que depois de um certo tempo, a irmã mais velha das duas meninas começou então meio que a agenciar as experiências em teatros para que elas cobrassem, inclusive, algum tipo de entrada para o espetáculo. E havia, inclusive, situações em que elas não produziam fenômenos e elas inventavam aquilo tudo. E começaram a viajar pelo país, foram para coisa e tal. Então, assim, a vida delas, que começou de uma forma absolutamente ingênua, acabou se tornando bastante tendenciosa para se aproveitar daquela propaganda que foi feita em torno da capacidade delas de provocar um fenômeno sobrenatural. Né? André colocou, achei muito importante isso que disse sobre as irmãs Fox. Já ouvi muito sobre isso. Eu tenho um livro, André, eu vou ver se depois eu fotografo ele para vocês, que é uma coleção que eu ganhei de um amigo que fala sobre temas sobrenaturais e temas como é que eu vou dizer? Temas diferentes, porque tem ali a parte de alienígena, tem a parte de paranormalidade. Então é uma coleção que foi traduzida, né, de uma publicação americana. E ali então ela conta a história de Daniel Douglas Home, grande médium de efeito físico, conta a história das irmãs Fox e de outras pessoas. Mas eles contam naquele livro de uma forma absolutamente neutra. Né? Não é aquela visão espírita, não é aquela visão de outras religiões, simplesmente eles relatam ali os fatos que foram apurados, segundo a revista. Né? Então conta a história delas, conta a história dele, então mostra ali que além daquilo que nós espíritas vemos, do lado positivo daquele fenômeno que elas que despertaram e tudo mais, a continuidade da vida delas não foi pesquisada devidamente. Para saber exatamente, né, qual foi a idade que elas chegaram, como esses fenômenos continuaram se desenrolando, quais foram as deduções depois no final de tudo isso. Então a gente vê que ainda tem muita coisa para se pesquisar e nem sempre foi algo tão nobre assim como a gente imagina. Porque dá a entender que só a partir delas o espiritismo começou a acontecer. Não, sempre aconteceu. Tanto que Kardec traz aqui na Revista Espírita artigos, né, na Alemanha, na Rússia, de vários outros lugares. Então, por acaso,
A mídia dos Estados Unidos acabou dando uma atenção muito grande e aquilo acabou se tornando, né, tomando uma proporção, né, enorme, indo para a Europa, os jornais falando sobre tudo aquilo, e foi isso que deu fama para elas, inclusive, também. Né? Mas vamos lá, vamos em frente. Então, perguntando aqui, então, se tinha algum objetivo hostil, ele disse que não tinha, mas que os homens procuraram, então, tirar essa vantagem. O que queres dizer com isso? Não te compreendemos. Procurava divertir-me, mas estudais a coisa e tendes um fato a mais para mostrar que existimos. Então, quer dizer, é possível aproveitar de uma forma positiva também, né? Porque o fenômeno acontece. Se você tem ali um objetivo nobre, como Kardec mesmo, né, tirou proveito dos fenômenos das mesas girantes para poder aprofundar suas investigações. E com isso acabou então chegando a essa conclusão de que de fato existe. E até hoje, né, nós temos isso também, temos naqueles programas que eu comento com vocês que passam na televisão a respeito de caçadores de fantasmas, que eles visitam determinados lugares, e o programa ele lucra com isso, né? Ele tem patrocínio, ele vai para a televisão, torna aquelas pessoas famosas e tudo mais, por causa daquilo que eles mostram, né? Das pesquisas sobrenaturais que eles fazem naqueles locais. Então é um hotel, é um hospital, é um presídio, é um galpão, qualquer coisa, uma ruína, qualquer que seja, né? Então ali acaba mostrando a existência do mundo espiritual, mas com essa ou com aquela tendência, depende da pessoa que está investigando. Avançando, onde conseguias os objetos que atiravas? Muito comuns, encontrei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Encontrastes todos ou fabricaste alguns? Nada criei, nada compus. Se não os tivesse encontrado, poderia fabricá-los? Teria sido mais difícil. Mas a rigor a gente mistura matérias e isso faz um todo qualquer. Então ele já começa a dar umas respostas que vão além ali da capacidade natural dele, né? Já que ele é um espírito brincalhão. Então ali já começa provavelmente ali a receber alguma inspiração para poder trazer uma resposta mais esclarecedora, né? Dize-nos agora como os lançaste. Isso é mais difícil de dizer. Servi-me da natureza elétrica daquela menina. Junto à minha, menos material. Assim, pudemos ambos transportar aqueles diversos materiais. Aí Kardec colocou, né, a nota que segue a evocação, né? Então, vai falar ali que o espírito, então, respondia de acordo com a possibilidade dele, né, que não podia tirar muito proveito, mas que ele poderia ser auxiliado. Imagino que gostarias de dar algumas informações a teu respeito. Em primeiro lugar, dize-nos se morreste há muito tempo. Há muito tempo. Há bem uns 50 anos. Quem eras em vida? Não era grande coisa. Costurava mulambos neste bairro. Algumas vezes me diziam tolices porque gostava muito do licor vermelho do ingênuo Noé, né? Porque gostava muito do licor vermelho do ingênuo Noé. Assim eu queria que todos sumissem daqui. Foi por ti mesmo e de boa vontade que respondeste às nossas perguntas? Eu tinha um orientador. Quem é esse orientador? O vosso bom rei Luís. Kardec coloca uma observação agora. Essa pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas, que parecem ultrapassar o alcance do espírito, pelo fundo das ideias e mesmo pela linguagem. Nada há de surpreendente tenha sido ele auxiliado por um espírito mais esclarecido que queria aproveitar a ocasião para nos instruir. É um fato muito comum. Isso é um fato muito comum. Mas, notável particularidade nessa circunstância, a influência do outro espírito se fez sentir sobre a própria letra. A das respostas onde interferiu é mais regular e corrente. As das outras é angulosa, grosseira e irregular,
geralmente pouco legível e mostra um caráter diverso. Né? Então aqui percebe que São Luís ali se encontrava atento e no momento em que ele fazia as suas intervenções, ali o médium então percebia, né, essa conexão mais equilibrada, mais bem direcionada, né? Então acabou fazendo com que percebesse ali a presença de dois espíritos. Nós vemos isso algumas vezes, acontece, por exemplo, durante uma psicofonia em que um espírito ainda inferior, perturbado, né, um espírito ainda ignorante com relação às suas condições, aos seus valores, ele vai se comunicar através da psicofonia, ele vai falar ali com um tom de voz, ele vai falar ali do seu jeito, no seu linguajar, vai trazer ali o conteúdo que é característico da sua natureza, da sua personalidade. No momento em que há uma intervenção, o espírito, o médium, muda a sua postura, ele muda a sua entonação de voz, ele muda seu vocabulário, a sua postura física se modifica. Exatamente porque o médium responde à influência do espírito que se encontra ali junto com ele. Então aquele envolvimento fluídico faz essa diferença. E aqui o que foi possível comprovar foi através da psicografia. Ao mesmo tempo, dois espíritos interagindo com o médium. Isso não é raro. Pelo contrário, é bastante comum que isso aconteça. 18. Que fazes agora? Ocupa-te com o teu futuro? Ainda não. Erro. Ele coloca erro, né, no sentido errante da ideia que nós conhecemos. Né? E aquele espírito que se encontra vagando pelo mundo, né, sem um destino, sem um propósito. Então ele se encontra ali na condição de um espírito errante. Pensa um pouco em mim, aí na terra, que ninguém ora por mim. Assim não sou ajudado e não trabalho. Qual era teu nome quando vivias? Jané, ou Janete. Muito bem, oraremos por ti. Dize-nos se nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Antes prazer, porquanto sois criaturas boas, alegres, embora um pouco austeros. Tanto faz, ouvistes a mim e estou contente. E aqui então ele assina Jané, se despedindo para concluir aqui então essa evocação. Então o que a gente percebe aqui, nesse caso, né, que o espírito veio inicialmente com aquela postura, né, de desafiador, né, e aqui no final a gente vê aqui aquele espírito mais calmo, mais sereno, percebendo, por exemplo, né, o propósito da própria reunião. Não era aquele objetivo provocativo, mas era um objetivo de esclarecimento e de auxílio. Então mostra claramente que o ambiente o influenciou, a presença daquelas pessoas acabou influenciando, e da mesma forma também os próprios orientadores espirituais acabaram fazendo com que ele mudasse, né, o seu objetivo inicial. E aqui depois, né, lembrando, né, como a gente percebe, e isso é muito mais comum do que a gente imagina, quando ele diz assim que Kardec perguntou aqui na 18, né, na antepenúltima, que fazes agora? Ocupa-te com o teu futuro? Ainda não, erro. Pensam tão pouco em mim aí na terra que ninguém ora por mim. Assim não sou ajudado e não trabalho. Nós vamos encontrar em relatos, né, por exemplo, espíritos no dia a dia, espíritos em cemitérios, né, que eles simplesmente desencarnaram e ficaram absolutamente esquecidos. Isso porque, em vida, eles próprios criaram essa circunstância. Eles acabaram desencarnando, não cultivaram grandes amizades, não fizeram grandes trabalhos, e muitas vezes até mesmo, né, tiveram alguma posição aqui no mundo, mas aquela posição dentro da sociedade em que no momento em que eles desencarnaram, eles perderam a importância. Porque simplesmente se aproximavam deles porque eles ofereciam alguma coisa de interesse para as pessoas. Então era aquela pessoa que tinha dinheiro, era aquela pessoa que tinha fama, era aquela pessoa com idades, né, que era inteligente, e de repente ela desencarna, ninguém mais se lembra dela. Porque aquilo que era mais importante, que era desenvolver os seus valores e cultivar as boas relações, as boas amizades, isso a pessoa não fez. Ela viveu simplesmente baseada nos seus interesses.
Uma personalidade, uma personagem que a gente pode lembrar bastante disso é no filme Ghost, quando a gente viu aquele espírito que ficava no metrô. Vocês se lembram dele, né? Ele simplesmente ficava vagando de vagão em vagão, e a gente vai ver naquela personagem exatamente essa mesma figura. Alguém que ninguém pensa, alguém que ninguém se lembra, alguém que ninguém se interessa. E o espírito por si só, também ele não tem nenhum tipo de propósito nobre, ele vai acabar dedicando os seus dias simplesmente interagindo com as pessoas. E sempre que ele encontra a oportunidade de tornar a sua vida mais interessante, mais excitante na relação com as pessoas, ele vai se aproveitar. E aí então ele vai frequentar a casa das pessoas, ele vai frequentar o ambiente das pessoas, ele pode se aproximar de alguém por uma certa simpatia ou por uma certa antipatia. E nesse sentido ele vai então provocar ali as inconveniências, como é o caso, por exemplo, né, de você vai num local e encontra alguém que é, por exemplo, tem ali o vício do cigarro, da bebida, do jogo, e você vê aquela pessoa, você se aproxima dela e ela se torna ali o seu objeto, né, de manipulação, porque ela te favorece. E ali nós vemos que não é um processo obsessivo, mas é simplesmente ali uma influência espiritual que o espírito exerce por uma questão de afinidade, de simpatia. Muito mais comum do que a gente imagina. Porque aquilo que nós encontramos nos centros espíritas... Bom dia, Chocolate. Aquilo que nós encontramos nos centros espíritas acabam sendo, na verdade, ali questões um pouco mais graves, né? São espíritos realmente que se encontram em sofrimento, são casos de obsessão que nós vemos ali de relações mais profundas e mais conturbadas. Mas no dia a dia, né, essa é uma imagem que eu tenho, né, de uma ideia, de um projeto que não sei se vai se concretizar, mas de observar, né, isso depois daqui da passagem, né, de você ficar num local público, por exemplo, vamos imaginar que você está numa praça pública, e você observar as pessoas indo e vindo, observando quem é encarnado e quem é desencarnado. E nós ficaremos certamente surpresos, com a quantidade de espíritos que simplesmente transitam de um lado para o outro, errando na vida. Mais uma vez, não errando no sentido de erro, mas vagando pela vida sem nenhum tipo de propósito. Acompanha uma pessoa, se aproxima de um local, entra numa loja, entra num transporte público, e assim vai. Então nós vemos que esses espíritos, pelo fato deles se sentirem muito mais à vontade nesse ambiente natural que eles viveram como encarnados, eles acabam tendo muitas vezes medo, receio das mudanças que são propostas, para que ele possa começar a sua elevação espiritual. Então colocar, por exemplo, olha, vem com a gente, que nós vamos te levar para um lugar. E ele fala, que lugar é esse que vocês vão me levar? Aqui eu estou muito bem. Então aquela personagem do filme Ghost mostra claramente esse perfil que eu comentei com vocês agora. Muito bem, aqui nós temos o nosso querido amigo Venâncio. Queremos sim saber e ficamos muito felizes pela sua presença. Vamos aqui conhecer um pouco da história dele, compartilhando conosco aqui, trazendo o seu depoimento. Vamos lá. Como pobre e podre, como a luz e sombra, como veste que me fazia feio, onde os olhares a mim eram de extrema rebeldia, e elas, sem me conhecer, me julgavam. Onde essas pessoas achavam no direito de me julgar, quando, por ser um homem na pior das pobrezas, seja ela no corpo físico e das emanações ruins que meu ser impregnado, de choro interno, possuía, e eu não aguentava tudo aquilo que via e sentia. A roupa que me veste hoje é as das mais simples que eu poderia vestir, mas a mais bela das lições que hoje me envolvem em saber que aqui nesse padrão das melhores consciências eu não sou e nunca serei julgado por qualquer coisa que eu tinha
quando naquela calçada eu era perseguido por olhares vis. Sobre a luz de um candeeiro, eu percebo que sou a imagem de um moço que não sabia o que queria no ontem, que passou até rápido, mas que no agora eu me sinto mais feliz e sabedor de que eu posso mudar a minha mente onde quer que eu possa estar, seja lá naquela calçada que eu não soube fazer, e agora aqui com as melhores ondas mentais que me trazem o prazer de vestir qualquer trapo, sem ser aquela lâmpada apagada que eu era e sei que fui um dia. Pois sei que, mesmo sendo aquele trapo humano, não existiria o direito dos transeuntes me tratarem daquela forma que eu achava ser terrível. Mas hoje, mesmo sabendo disso tudo, eu peço a Deus que me envolva nos melhores pensamentos, para que eu não tenha o julgamento de quem quer que seja, e sim fazedor do bem, através dos pedidos ao Pai, que olhe por todos aqueles que não entenderam a razão de um pobre espírito estar precisando de muitos, e assim, nas minhas orações, eu vou seguindo, e quem sabe um dia, à volta eu esteja numa calçada, ou não, sendo olhado de forma diferente e aceitável por qualquer um que passe por mim e me dê o sorriso daquele que precisava, e não teve na sua história, que, claro, passou. Então Venâncio trouxe para nós um depoimento bastante profundo para o nosso aprendizado, né? Porque nós chegamos a conversar uma vez, inclusive nós tivemos também o depoimento de um irmão que participava conosco, que falava exatamente sobre os invisíveis da sociedade, né? Invisíveis esses que nós ainda pecamos em ver simplesmente ali pela aparência, pela posição, e não olhar o espírito, né, muito mais do que ser humano, né? Porque quando a gente fala ser humano, a gente fala na visão da humanidade terrena. Então ali naquela condição existe um ser humano. Mas na nossa visão, como espíritas que somos, e como espíritos que somos, nós olhamos o espírito que se encontra ali. Aquele espírito que tem a sua história, que tem as suas necessidades, que tem as suas provas, as suas expiações e até mesmo as suas missões, como nós conversamos ontem. Né? Então, por isso, a gente vai sempre perceber, né, que cada um ali tem, né, vive a sua experiência, e para nós também é uma experiência no momento em que nós fracassamos, né, nesse objetivo de desenvolver em nós os melhores valores. Eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá, que ela provocava um grande incômodo nas pessoas que conviviam com ela, até mesmo os religiosos ali da instituição da qual ela participava, antes de ter aquela ordem que ela criou, ordem não, né? Me esqueci o nome, mas aquele grupo, né, de freiras, né? Me esqueci o nome da expressão. Mas ela então andava pelas ruas e ela se preocupava com todos. Era aquele que passava fome, era aquele que estava doente, era aquele que estava ferido, era aquele que era esquecido, mas por ela não era. E a gente percebe então que esse tipo de comportamento provoca constrangimento naqueles que se veem numa condição equivocada, né? Ou seja, eu não presto. Não era franciscana, ela criou uma ordem própria dela, o Brás, que aquela roupa que ela usava, né, aquela roupa branca com detalhes azuis, acabou se tornando, diferentemente do padrão, né, das freiras naquela região lá onde ela vivia, ela então em Calcutá, né, e ela criou essa roupa e foi autorizada a usar. Mas de qualquer forma, muito obrigado, nosso querido amigo Venâncio, né, que trouxe para nós esse depoimento tão valioso, que certamente vai nos levar aqui a muitas reflexões, né, mostrando assim que mesmo o espírito sendo o mais esquecido, congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Tá aí, Dudu, para nós. Obrigado, Dudu. Né, então tá o nome da instituição que ela fundou, né? Então, assim, mesmo nós vendo, né, que até mesmo nós, estudando o Espiritismo, nós olhamos muitas vezes para os espíritos como obsessores, como sofredores, como suicidas, como abandonados, e mesmo assim, o fato de nós estudarmos esse lado, digamos, técnico, quando nós olhamos para o mundo espiritual,
É muito importante que nós vamos então nos sensibilizando e vendo ali que mesmo aquele espírito naquela condição, ele continua sendo um espírito, ele continua sendo o Filho de Deus. E assim como nós ali, segue a sua trajetória, aprendendo a partir das experiências que ele tanto precisa. Né? Então, temos ali a mesma coisa também, né, Brás? Padre Júlio Lancelotti aqui em São Paulo fazendo um trabalho belíssimo, né, com pessoas em condição de moradores de rua ainda, né? Mas muito bem, vamos lá. Seguindo aqui conosco então, fechamos aqui esse nosso trecho. Kardec então traz aqui uma observação. Vamos lá. Dá um ok na área de texto, pessoal, por gentileza? Só para orientar a Angelina. Muito bem, observação, obrigado. A explicação dada pelo Espírito à pergunta 13 está perfeitamente conforme a que nos foi dada há tempos por outros espíritos, quanto à maneira por que agem para operar o movimento e a translação das mesas e de outros objetos inertes. Então, rapidamente aqui, questão número 13. Como lançaste, né? Então ele colocou assim, isso é mais difícil de dizer. Servi-me da natureza elétrica daquela menina, junto à minha menos material. Assim podemos ambos transportar aqueles diversos materiais. Então é a observação que Kardec traz aqui no final. Então ele diz assim ainda, quando nos damos conta dessa teoria, o fenômeno parece muito simples. Compreende-se que diz respeito a uma lei da natureza, e não é mais maravilhoso que os demais efeitos cujas causas desconhecemos. Essa teoria se acha completamente desenvolvida nos números da Revista Espírita de maio e junho de 1858. Mais uma vez que Kardec depois vai aprofundar no Livro dos Médiuns. Diariamente a experiência nos confirma a utilidade das teorias que temos dado dos fenômenos espíritas. Uma explicação racional desses fenômenos deveria resultar em melhor compreensão da sua possibilidade, e por isso mesmo dar convicção. Eis porque muitas pessoas que não se tinham convencido pelos mais extraordinários fatos, convenceram-se desde que puderam compreender o porquê e como. Acrescentamos que, para muitos, essas explicações fazem desaparecer o maravilhoso. Repondo os fatos, por mais insólitos que sejam, na ordem das coisas naturais, isto é, não sendo derrogações das leis da natureza, nem sendo o diabo coisa alguma a ver com isso. Né? Então aqui esse trecho que Kardec apresenta é muito importante, porque conforme a gente vai esclarecendo esses fenômenos e trazendo uma fundamentação lógica, ele se torna mais claro tanto para aqueles que estudam como para aqueles que duvidam. É o caso, por exemplo, né, quando tem ali um espírito que é visto como um fantasma num lugar abandonado. Todo mundo fica apavorado, mas espera aí, se nós analisarmos friamente ou racionalmente, a gente vai ver ali um espírito que está usando ali condições para que ele possa se tornar visível, seja ele visível para todos, seja ele percebido por alguém que tem a faculdade mediúnica da vidência, e assim vai. Então a gente vai trazendo ali diversas explicações, tirando todo essa ideia do sobrenatural, do maravilhoso, do fantástico e tudo mais. Inclusive filtrando, né? Porque hoje nós vemos, por exemplo, filmes que vão produzindo ali fenômenos dos mais mirabolantes simplesmente para poder chamar a atenção do público nesse entretenimento, né, que tantas pessoas gostam. E aí quando a gente percebe, bom, isso aí não é tão simples assim, isso não acontece dessa forma, isso não existe, e assim vai. Né? Pois é, mas é interessante ver o trabalho que eles fazem, né, Brás? Eu comentei com vocês certa vez que aqui em São Paulo existia, não sei se existe ainda, o Projeto Neblina, que era um grupo de caçadores de fantasmas, com quem eu tive contato, conversei com o presidente deles. Você se lembra que eu comentei sobre isso? Perguntando, né? Falei, mas nós espíritas temos uma visão, como é que vocês entendem isso? Aí ele falou assim, não, no nosso grupo nós também temos espíritas, mas o nosso objetivo é apenas registrar o fenômeno. E não ir além disso. Né? Então muitos grupos se preocupam apenas com o registro, e não com
o processo em si, de você detectar a presença de um espírito, de você conversar com esse espírito, de você auxiliar esse espírito, e assim vai. Quando ocorrem espontaneamente, como na rua Desnoyers, quase sempre encontramos oportunidade para fazer algum benefício ou aliviar alguma alma. Sabe-se que em 1849, fatos semelhantes ocorreram na Rua Degrés, ou na Rua Degrés, perto da Sorbonne. O Sr. Lebel, que foi a vítima, acaba de dar um desmentido pelos jornais que o acusaram de fraude, citando-os perante os tribunais. Os considerandos de sua representação merecem ser referidos. É aqui uma observação de Kardec. Reproduzimos os considerandos da maneira como se encontram no original francês, inclusive com a repetição dos parágrafos idênticos ou quase idênticos. Então aqui a nota dos tradutores, né? Muito bem. Então esses considerandos são os registros, né, desse fato que foi desmentido. Ano de 1860, 9 de julho, a requerimento do Sr. Lebel, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário, residente em Paris, a rua Grenelle-Saint-Germain, 64, eleitor com domicílio em sua propriedade. Eu, Albin Rolles de Monck, oficial de justiça do Tribunal Civil do Sena, sediado em Paris, residente à Rua de Fossés Saint-Victor, 43, abaixo assinado, notifico ao Sr. Garat, gerente do jornal Patrie, nos escritórios do dito jornal, sítios em Paris, a Rua do Croissant, onde, estando e falando a uma mulher de confiança, assim declarei. Aqui quem está falando aqui é o oficial de justiça, né? Determinar a inserção, em resposta ao artigo publicado em 27 de junho último, dos fatos do jornal Patrie, da citação seguinte, feita pelo requerente ao gerente do jornal Droit, com a oferta que faz o requerente de cobrir os gastos da publicação, caso sua resposta exceda ao número de linhas que a lei autoriza a publicar. No ano de 1860, 5 de julho, a requerimento do Sr. Lebel, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário, residente em Paris, à Rue Saint-Germain, 64, eleitor domiciliado em sua propriedade. Eu, Albin Rolles de Monck, oficial de justiça do Tribunal Civil do Sena, sediado em Paris, residente à Rua des Fossés, Saint-Victor, 43. Citei o Sr. François, em nome e como gerente do jornal Droit, nos escritórios do mesmo jornal, sítios em Paris, a Praça Dauphine, ou Dauphin, onde, estando e falando a tal. A comparecer em 8 de agosto de 60, a audiência perante os senhores presidente e juízes que compõem a 6ª Câmara do Tribunal de Primeira Instância do Sena, estatuindo em matéria de polícia correcional no Palácio de Justiça de Paris, às 10 horas da manhã, para, considerando que o seu número de 26 de junho último, por ocasião dos fatos que se teriam passado numa casa da Rua Desnoyers, do jornal Droit, refere-se de fatos análogos teriam ocorrido em 1847 numa casa da Rua Degrés. Que o redator acompanhe as suas observações por explicações que levam a crer que os ataques de que foi alvo a casa da Rua Degrés, em 1847, emanavam do próprio locatário, que os teria praticado de má fé, a fim de obter, por meio de uma especulação desonesta, a rescisão do contrato de aluguel. Tendo em vista que os fatos assinalados pelo jornal Droit realmente aconteceram, não em 1847, mas em 1849, na casa que o requerente ocupava naquela época, a Rua Degrés. Que, muito embora o nome do requerente seja indicado no artigo do Droit apenas por uma inicial, a designação exata de sua indústria, a dos locais que habitava e, enfim,
que a relação dos fatos em exame foram colhidos pelo próprio jornal, apontam suficientemente o requerente como sendo o autor das manobras atribuídas à pessoa que ocupava a casa da Rua Degré. Visto como essas imputações são capazes de atingir a honra e a consideração do requerente, que são tanto mais repreensíveis como numa das verificações a respeito dos acontecimentos de que se trata, teriam sido realizadas e que, a exemplo daqueles de que parece ter sido teatro da Rua Desnoyers, ficaram sem explicação. Que, ademais, o requerente era proprietário desde 1847 da casa e do terreno que ocupava na Rua Degré, que a suposição a que chegou o diretor do Droit não tem nenhuma razão de ser e jamais foi formulada. Considerando-se que os termos utilizados pelo jornal Droit constituem uma difamação e estão sujeitos à aplicação das penas previstas em lei, que todos os jornais de Paris se aproveitaram do artigo do Droit e que a honra do requerente sofreu, em razão dessa publicidade, uma ofensa cuja reparação lhe é devida, lembrando que tudo isso aqui foi uma questão oficial em que esse trateiro da Rua Desnoyers, o dono da casa, sofreu a mesma infâmia e a mesma acusação que aquele da Rua Degré no passado que tinha simulado tudo isso. Então esse processo está defendendo a honra desse novo proprietário que de fato vivenciou esse fenômeno daquelas pedras que eram jogadas e que não foi encontrada nenhuma explicação. Então aqui é quase que processando o jornal para ter ali uma reparação, né? Por esses motivos, resolve aplicar ao Sr. François as penas estabelecidas em lei, condenando-o em pessoa a indenizar o requerente por danos e perdas que este se reserva para reclamar em audiência, os quais declara, no momento, empregar em benefício dos pobres. Olha que interessante. Ele processa e o que ele ganhar nesse processo, ele vai fazer ali uma doação aos pobres. Que, além disso, o julgamento a ser feito seja inserido em todos os jornais de Paris, por conta do citado, que deverá pagar também as custas do processo, sob todas as reservas. E para que o supracitado não ignore, deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor no presente ato. Custas 3 francos e 55 cents, assinado de Monck. Registrado em Paris, 6 de julho de 60, recebidos 2 francos e 20 cents. Assinado do Perron, declarando o supracitado que não se satisfazer a presente intimação, o requerente apelará pelas vias de direito. Deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor do presente ato. Custas 9 francos e 10 cents, de Monck. Então aqui termina, né, esse fato curioso, porque aí então o dono do jornal que está sendo processado, ele vai entrar com recurso então para não ser punido, né? Então que interessante isso. Foi para a justiça esse caso, né, de se é assombração, se é uma farsa e coisa e tal, e Kardec achou interessante colocar para nós aqui. Mas de qualquer forma, meus amigos, é isso. Nós estudamos então aqui esse artigo interessante do trapeiro da Rua Desnoyers. Nós estudamos sobre o fenômeno, nós estudamos sobre a condição do espírito, nós estudamos sobre os esclarecimentos de Kardec e também de São Luís, trazendo para nós ali um bom entendimento sobre a produção do fenômeno, né, de efeitos físicos, de movimentação de objetos também. O Brás colocou, te recomendei um documentário do apresentador Geraldo Luiz, por nome Túnel, onde os espíritos gritam. Local da pior batalha da guerra do café com leite em 33, nossos historiadores passaram batidos sobre esse local, Serra da Mantiqueira, Via Férrea. Sim, Brás, eu cheguei a ver a reportagem quando ela passou ao vivo, né? A nossa secretária aqui em casa, que assistia a esse programa naquele dia, quando anunciou, ela veio me falar, liga a televisão que vai falar de fantasma. E aí então, quando foi, né, na Revolução de 32, naquele período, então foi 32, né? Então ele tinha um túnel que fazia uma ligação de São Paulo com Minas, que ainda existe hoje, que é um dos marcos da Revolução de 32. Ali diziam, né, que esse túnel foi construído
conforme ali as pessoas morriam, elas eram enterradas, né, nas paredes daquele túnel, e que havia ali pessoas que falavam de gritos, de vozes e coisa e tal, né? Então ele acabou mostrando isso. E o curioso, né, mostrou tudo isso na TV Record, né? Ou seja, né, uma TV de proprietários evangélicos mostrando uma notícia de fantasmas, né? Não existe coisa mais incoerente que isso, mas enfim, é o que dá notícia, né? Aguardamos seus comentários sobre como o espírito percebe que a pessoa é médium. Será que existe explicação? Veremos, Andréia. Vamos pesquisar.